Diz assim a palavra do Senhor: se na verdade permanecerdes fundamentados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Até aqui, irmãos, podem se assentar. Querido Deus, fala conosco através desta palavra bendita e preciosa. Nos auxilia, nos ensina no entendimento daquilo que o Senhor quer que entendamos nesta noite, e o nome do Senhor seja glorificado. Queridos irmãos, nós estamos numa noite de Santa Ceia, e eu costumo sempre dizer que o nosso posicionamento como cristãos é sempre estarmos com atitude firme de gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito. A obra da cruz, ela é a base da nossa fé. Ela é o pilar da nossa fé. A obra da cruz é aquilo que nos mantém de pé. A obra da cruz é aquilo que é todo o esteio da nossa vida cristã. Importante nós nos atentarmos para o versículo que nós lemos nesta noite, onde Paulo, escrevendo a sua epístola, lá para os anos 61, 62, depois de Cristo, aos irmãos que viviam em Colossos, uma cidade ali da Frígia, na Ásia Menor, Paulo queria deixar bem claro para eles a importância deles continuarem firmados em Cristo, no Cristo que na cruz do Calvário entregou a sua vida e morreu por amor de todos nós. Paulo escreve esses 4 capítulos que está relatado na epístola aos Colossenses, e podemos dividir esses 4 capítulos em 2 sessões, capítulo 1 e capítulo 2 como doutrinário, onde no capítulo 1 e no capítulo 2, Paulo fala de uma forma absoluta sobre a superioridade, sobre a divindade e sobre a glória de Cristo. Ele fala do poder, da autenticidade de Cristo, diante de tudo, diante de todas as coisas. Se você ler os versos do capítulo 1 principalmente, você vai lá vendo Paulo enaltecendo a Cristo, que Ele estava na criação, que é por Ele que foi criada todas as coisas, e é por causa dEle que subsiste todas as coisas, que Ele é aquele que tem um poder sobre tudo e sobre todas as coisas. Nós vemos Paulo escrevendo aos irmãos de uma forma doutrinária no capítulo 1, capítulo 2, para deixar bem claro para eles que eles não deviam dar ouvidos a ensinamentos contrários, dar ouvidos a pensamentos contrários, dar ouvidos a influenciadores, porque os irmãos de Colossos estavam vivenciando influências de outros ensinadores que queriam mudar a fé absoluta em Cristo do coração deles. Paulo provavelmente nunca esteve em Colossos, mas esteve em Laodiceia, esteve em Hierápolis, que ficava mais ou menos 20 quilômetros de Colossos, esteve por 3 anos em Éfeso, e os 3 anos que Paulo esteve em Éfeso, provavelmente Epáfras, que era o pastor de Colossos, ou o grande evangelista ali na cidade de Colossos, esse Epáfras se converteu ali no trabalho de Paulo em Éfeso, e Epáfras pastoreou, fundou, estava ali em Colossos, diante daquela igreja. E Paulo na prisão de Roma, né? Epáfras foi visitá-lo e deu para ele, né, as informações como estava a igreja de Colossos. Falou concernente ao progresso, falou concernente ao irmão dos irmãos de Colossos, ao avanço da igreja de Colossos. E aquela igreja, Paulo começa no capítulo 1 a falar coisas boas dela, enaltecer a ela pelas suas atitudes, pelo seu comportamento. Mas Epáfras também anunciou a Paulo ali na prisão que a igreja de Colossos estava sofrendo influências de falsos ensinadores e falsos mestres, fazendo com que Paulo então escreva a epístola
aos colossenses para doutriná-los e para orientá-los e para trazer um ensinamento para que eles não dessem ouvidos a outro ensinamento que se não fosse a fé pela graça em Cristo Jesus. Que Cristo era superior a tudo, esteve presente desde o início, tinha toda a divindade, tinha todo o poder em suas mãos, e Ele era o Senhor de tudo e de todas as coisas, e que eles tiveram as suas vidas mudadas e transformadas, e que eles estavam culpados e já não eram mais culpados, que eles estavam numa condição de uma situação de pecadores, distante de Deus, mas agora eles estavam próximos de Deus, né? No final do capítulo 1, versículo 19, 20, 21, 22, Paulo vem narrar exatamente isso. Estou resumindo para os irmãos por causa do tempo, irmãos. E Paulo vem dizer: olha, vocês estavam distantes de Deus, mas por causa da morte de Cristo na cruz, Deus os trouxe e os proporcionou a vocês uma reconciliação extraordinária, onde vocês estão diante dele inculpáveis, sem culpa. Hoje vocês estão diante de Deus justificados. Que beleza isso, que maravilhoso isso. Paulo queria deixar bem claro estas afirmativas para aqueles irmãos de Colossos e dizer para eles: olha, no versículo 23 Paulo vem dizendo: permaneçam firmes nisto. Se é que vocês estão firmes nisso, continuem firmes nesse propósito. Não deixe que influência alguma venha roubar de você essa comunhão que vocês receberam, que vocês têm com Deus, por causa da pessoa de Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo estava na prisão quando escreveu essa carta, né? A epístola aos Colossenses faz parte das epístolas das prisões, que é Colossenses, Filipenses, Filemão, né? E que foram escritas quando Paulo estava exatamente ali na prisão de Roma. São chamadas epístolas das prisões, e Colossenses é uma delas. Então perceba vocês, irmãos, o desejo de Paulo de ver aqueles irmãos de Colossos continuando, agindo com um comportamento de firmeza absoluta em Cristo. Irmãos, não tem outro caminho para mim, para você. Não tem outra palavra para dizer para mim, para você. Quem morreu na cruz por nós foi Cristo. Nós estávamos numa situação de culpa total, de absoluta culpa, estávamos culpados. Também, se nós pegarmos no próximo capítulo 3 ali de Colossenses, nós vamos ver que existia uma identidade de culpa sobre as nossas vidas, mas Deus riscou aquela identidade que nos culpava, e hoje nós estamos numa qualidade de livres, como nós cantamos aqui. Estamos livres do pecado, livres das garras do diabo, livres do inferno. Hoje nós estamos numa posição de filhos, numa posição privilegiada de filhos do Senhor. Temos as promessas de Deus sobre as nossas vidas, temos a promessa de entrarmos no céu, temos a promessa de sermos arrebatados com Cristo, temos as promessas de vivermos com Ele eternamente, e nada supera isso, irmãos, e nada é melhor que isso, irmãos, e nada é mais precioso que isso, irmãos, e nada é mais importante que isso, irmãos. Tíquico, que estava ali na prisão, Paulo, que era o mensageiro de Paulo, entregou essa epístola aos Colossenses, para que eles ficassem firmados nesse entendimento. E o que eu quero deixar para você nessa simples palavra, mais objetiva, mais pastoral para a tua vida: continue vivenciando essa fé em Cristo total e absoluta. Os falsos mestres e os falsos ensinadores estavam querendo dizer para eles que eles precisavam fazer mais algumas coisas, que eles precisavam se abster de alguns alimentos, que eles precisavam voltar a alguns rituais, que eles precisavam adorar alguns seres espirituais. Por exemplo, o anjo, a doutrina do anjo estava fluindo ali sobre os colossenses. Nos dias de hoje, irmãos, só uma orientação pastoral, não é diferente. Quantas coisas nós ouvimos nas internet, nas redes sociais, quantos ensinamentos contrários que tentam roubar de nós essa beleza. Nós somos a igreja do Senhor, que amamos a Deus por causa de Cristo, que estamos na posição de filhos por causa de Cristo, que verdadeiramente glorificamos e adoramos somente Ele, o Senhor,
o nosso Deus, Cristo, o nosso Senhor. Foi Ele que na cruz pagou o preço do meu, do seu e do nosso pecado. Foi Ele que na cruz pagou a minha culpa. Foi Ele que entregou-se na cruz por causa de mim e de você, com o intuito de nos reconciliarmos com Deus. A mancha e a condenação que estava sobre nós já não existe mais, porque Cristo fez a diferença por mim e por você na cruz do Calvário. E nessa noite nós estamos relembrando disso, irmãos. Quem éramos? Pensa um pouquinho, quem era você? Alex, quem era você? Quem é você hoje? Celso, quem era você? Quem é você hoje? Paulo, quem era você? Quem é você hoje? Quem era você? Quem é você hoje? Diante disso, irmãos, nós temos que permanecer firmados nessa atitude de não desfalecermos, de não recuarmos, de não deixarmos, de continuarmos adorando a Ele e permanecendo firmes, arraigados nele e fundamentados nele. Sabe, irmãos, vou falar uma frase aqui para você agora, um negócio muito sério. Todas as vezes que nós pensamos em recuar, todas as vezes que nós pensamos em parar, todas as vezes que nós pensamos em voltar para trás, todas as vezes que nós queremos voltar para trás ou desistir, nós estamos negando toda a obra redentora da cruz do Calvário. Nós estamos desonrando tudo aquilo que Jesus fez por nós. Professor, aquilo que Jesus fez por nós é tão precioso, tão grande, nós não merecíamos absolutamente nada. E se nós que conhecemos negarmos isto, é melhor não termos conhecido, ou é melhor não termos exercido essa fé. Nós que somos aqueles que conhecemos a palavra, irmãos. Até a Bíblia vai dizer, se aquele que conhecia quer voltar para trás, é melhor que ele não tivesse conhecido. Nós não podemos desonrar aquilo que Jesus fez por nós, irmãos, na cruz do Calvário. A Ele pertence a glória, a Ele pertence a honra, a Ele pertence o poder, a Ele nós tributamos louvor, por tanto amor derramado sobre as nossas vidas. E nós precisamos permanecer convictos nisso. Paulo então no capítulo 1 e capítulo 2 de Colossenses, para nós encerrarmos, ele vem falar de uma forma no cunho doutrinário, sobre quem era Cristo na vida deles, o que Cristo fez na vida deles, o que Cristo realizou na vida deles, em qual posição eles se encontravam. E assim, de igual maneira, nós, quem éramos, como estamos hoje, qual posição nos encontramos hoje. Se nós olharmos hoje para nós, eu vou parar, eu vou desistir, eu não posso, você não pode, nós não podemos, porque o amor de Deus foi demais por causa de nós. No capítulo 3 e capítulo 4, Paulo vem falar de algo que eles deveriam colocar em prática, né? De procedimentos e comportamentos que eles deviam colocar no dia a dia. Então, irmãos, dispensa tudo aquilo que tenta roubar de você esse entendimento e essa fé exclusiva e absoluta em Cristo. Permaneça firme, adorando a Ele. Ele seja a base da sua fé. Ele continue sendo a tua coluna de fé. A cruz continue sendo aquilo que te dá força para enfrentar as batalhas do dia a dia. Que Cristo continue sendo aquilo que te dá energia, ânimo para enfrentar os momentos, os dias de crise, de dificuldades. Entendidos de uma coisa, irmãos, nós temos comunhão com Ele, nós somos reconciliados pela morte na cruz dEle, e nós estamos com Ele, e juntos com Ele, nós vencemos todas as coisas, superamos todas as coisas, superamos todas as tentações, podemos sim vencer o pecado, porque nós amamos e servimos a Ele. Continue firme, irmãos, nesse propósito. Cristo é especial na minha, na sua e na nossa vida, e de maneira nenhuma nós vamos voltar atrás, porque aquilo que Ele já fez na tua vida
é absolutamente espetacular. E nós não vamos negar a obra da cruz. Amém, irmãos? Você pode aplaudir a Jesus nessa noite?